E, Maurão, já começo te perguntando sobre a situação do Palmeiras, né? O Palmeiras fica a 13 pontos do Botafogo, gol do Flaco Lopes, né? Nos acréscimos, o Flaco até deixou claro que esse time briga sempre até o final, que esse time não deixa de lutar, bem ao contrário do que a gente vem vendo do Flamengo, que é o outro time que vinha conquistando tudo nos últimos anos, que não luta, não briga, não tem vontade. Queria te perguntar, Mauro, Palmeiras ainda tem chances de título nesse Campeonato Brasileiro? A gente fala de um campeonato onde o Botafogo fez a melhor campanha de um clube no primeiro turno, 47 pontos contra 34 do Palmeiras. É um time que você acha que ainda vai brigar ou o Botafogo já está praticamente campeão do campeonato? E outra, o Flaco Lopes, né? Que a gente tanto diz que recebe poucas chances, fez o gol salvador do Palmeiras contra o Cruzeiro. E o que falar da partida, Maurão? Chance tem, claro, tem um turno inteiro pela frente, né? Não sei se o Palmeiras vai estar tão interessado em buscar o título, porque, por exemplo, na rodada anterior contra o Fluminense, colocou só 2 titulares em campo, dava para colocar um time, acho eu, um pouco mais forte. Tivesse escalado o time mais forte, possivelmente teria um resultado melhor, porque jogou até bem. Mas o Botafogo tem uma vantagem muito grande, né? Isso é óbvio, né? Não é fácil de tirar. Mas tirar, é possível tirar, tem um turno inteiro, vai depender muito de uma queda eventual do Botafogo e de uma regularidade que o Palmeiras não tem, que ninguém tem, né? Essa é a grande questão, nenhum deles tem. Isso tem que mudar muito do segundo turno. Agora, o jogo, eu acho que não tem nenhuma polêmica, não. A falta não existiu. A falta foi uma fabricação do árbitro. O mesmo árbitro, se não estou enganado, do jogo com o Fortaleza da Copa do Brasil, que deu um pênalti fantasma para o Palmeiras. Antes que algum cafajeste pegue esse trecho e deturpe o que eu estou falando, fala do Flamengo. O Flamengo também, no domingo, empatou um jogo com um gol de um pênalti que, para mim, não deveria ser validado porque o jogador estava impedido. E o VAR, bizarro, marcou aquela linha torta lá e deu posição legal. E você falou isso ontem. E falei ontem, mas o idiota nunca vai pegar o de ontem, né? O cafajeste vai pegar esse trecho e vai colocar como se eu estivesse falando alguma coisa contra o Palmeiras e para defender o Flamengo. Não estou para defender ninguém, nem para atacar ninguém, mas é uma constatação. A falta não aconteceu, a reclamação do Cruzeiro é pertinente. Não, e o Cruzeiro reclama também que ela foi cobrada bem mais à frente do local onde ela foi marcada. O bandeirinha, inclusive, nem deu nada, deu só lateral, o árbitro foi lá e deu falta. Não sei de onde ele viu, foi nada, não houve nada. Nem de longe aquilo foi falta. Foi um erro, assim, absurdo. O que eu acho que mostra que, assim, os erros acontecem contra e a favor de qualquer equipe. Por exemplo, no jogo Palmeiras e Fluminense, pouco se falou. Para mim, não houve pênalti no John Kennedy, que abriu o placar que permitiu o Arias abrir o placar para o Fluminense. Ele vira em cima do Luan, né? Para mim, ele se jogou ali. O Luan já estava plantado, o João Kennedy veio, percebeu o zagueiro do Palmeiras, encostou e já girou caindo. Foi malandro o atacante do Fluminense. E pouco se falou desse lance. Para mim, ali não houve pênalti. Achei o pênalti cavado pelo atacante do Fluminense. Então acontece, o Palmeiras eventualmente pode ser beneficiado e prejudicado. Ontem acho que não tem polêmica, o Cruzeiro tem razão de reclamar, o árbitro inventou uma falta e essa falta permitiu ao Palmeiras chegar ao gol da vitória. Isso acho que deixa bem claro que essas reclamações, seja do Palmeiras ou de outros clubes, efusivas, se vitimando, como não é só o Palmeiras que faz, não, tem mais gente que faz isso, elas não correspondem à realidade, né? Porque de fato os caras erram para tudo quanto é lado. Talvez erre mais para um do que para outros, talvez em alguns casos eles vejam algumas camisas importantes e tenham medo. Tem o famoso árbitro caseiro, né, que também às vezes acaba apontando tudo para o time da casa. Tem tudo isso na arbitragem, sempre houve isso, né? E não estou dizendo nem que é má intenção, não. É incompetência mesmo, insegurança, tudo isso, né? A arbitragem ela é muito ruim. Mas acho que o jogo de ontem ele teve, de fato, um lance capital com uma interferência da arbitragem que permitiu ali... Era para acabar o jogo, né? O jogo estava acabando. Ao invés de acabar, deram uma falta, uma última chance. O Palmeiras aproveitou e venceu a partida. Mas para alcançar o Botafogo vai ter que ter uma sequência, alguém vai ter que fazer uma sequência parecida com a de 2020 do Internacional. Tinha saído o Cudê, assumiu o Abel, teve um início difícil, depois o Abel engatou 9 vitórias. Se alguém vencer 9 jogos seguidos, 10 jogos seguidos, que é dificílimo, ou assim, num bloco de 12 jogos, vencer 10, mesmo que tenha um empate no meio, uma derrota, mas vencer 10, 11 jogos, um aproveitamento assim absurdo, eu acho que aí pode ter uma chance de alcançar, desde que o Botafogo dê uma rateada. O que não será surpreendente, porque realmente é muito difícil o Botafogo manter esse pique. Não estou dizendo que não vai manter, mas nunca aconteceu de um time ser tão regular o campeonato inteiro, ganhar todos os jogos em casa, isso jamais aconteceu. Então, os outros times que tentam alcançar o líder do campeonato, eles têm que entender o seguinte, eles têm que tirar 10 em tudo, só nota 10, 10, 10, eu estou em recuperação, né? Tem que tirar 10 em tudo e torcer para o outro dar uma tropeçada ou outra. No final de semana, por exemplo, o Botafogo fez um segundo tempo excelente, virou o jogo. Mas sofreu no primeiro, estava perdendo, o jogo não estava muito fácil. Quanto o Cruzeiro merecia vencer o Botafogo, jogou mais que o Botafogo. Então o Botafogo já flertou em alguns jogos aí com tropeços. Flamengo perdeu muita chance. Mas tem acontecido, assim, tudo dá certo.
Uma hora isso pode virar, mas o Botafogo tem uma gordura. Se virar e os outros não vencerem, seja o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, qualquer um outro que queira acompanhar, ele vai continuar mantendo a sua liderança, que é o que tem acontecido. Quando o Botafogo empata, os outros também empatam, não vencem seus jogos, e aí a distância ela vai até aumentando, né? O Grêmio tem um jogo atrasado, eu acho que pode reduzir até para 11 pontos essa desvantagem, né? Se não estou enganado. Sim. É um jogo contra o Corinthians, Sim. né? Então, 11 pontos. É uma vantagem grande, mas ela não é impossível ser tirada. Só que alguém vai ter que bancar aí o Internacional do Abel Braga, de 2020, ou o Manchester City do Guardiola na Inglaterra na última temporada, que deu aquela arrancada louca no segundo tempo, venceu quase todos os jogos. Quando o Arsenal rateou, ele passou à frente e levou a taça. Agora, o Palmeiras na temporada, 50 jogos, 29 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. 89 gols marcados contra 40 gols sofridos. 66% de aproveitamento. São números que batem com a temporada do Palmeiras, ou às vezes o Palmeiras joga até mal, mas vence as partidas e não perde? Ontem jogou mal, mas é um time que tem uma regularidade, né? Ontem até foi um jogo que o Palmeiras... o normal seria não ter vencido pelo que fez no jogo, pelo que foi. Acho que o empate seria mais justo, sim. Mas tem outros jogos que o Palmeiras até merecia resultados melhores do que teve. Então, é um time que perdeu jogadores importantes, teve uma oscilação, mas ainda dentro dessas oscilações é um time muito regular. Ele fechou o turno agora, né? Ontem terminou o primeiro turno para o Palmeiras, com 5 pontos a menos do que ele fez no ano passado, quando foi campeão e era líder já do campeonato no final do primeiro turno. Então ele está a 13 do Botafogo. Se ele tivesse 5 pontos a mais, ele teria 8 pontos ainda de desvantagem para o Botafogo. Se ele tivesse repetido a campanha que ele fez no ano passado no primeiro turno, em que ele era líder, ele ainda teria 8 pontos de desvantagem para o Botafogo, para ver como a campanha do Botafogo é bem fora da curva. Então, o Palmeiras é um time que perde pouco, ele continua perdendo pouco. Esse ano ele também tem poucas derrotas, tem muitos empates, mas tem poucas derrotas, e é um time que está em 2 competições. Aliás, só São Paulo e Corinthians estão em 3 competições, e um dos 2 amanhã vai ficar só com 2. Então dá para o Palmeiras levar bem o Campeonato Brasileiro. Pode ter um jogo e outro, tipo, no fim de semana ele joga em Cuiabá contra o Cuiabá e depois vai jogar na Colômbia no meio de semana. Talvez contra o Cuiabá o Abel poupe mais gente, mas dá para levar as 2 competições. Eu acho que é cedo para deixar o brasileiro de lado. É óbvio que o Botafogo tem uma vantagem enorme, que o Botafogo é o favorito para ser campeão, pelo que está jogando, pelos pontos que tem, mas é também fato que dificilmente ele vai manter esse aproveitamento. E o mais provável é que ele tenha uma queda de aproveitamento e mesmo assim seja campeão. Mas eu acho muito cedo para desistir. E se o Botafogo cair, quem pode se candidatar é quem estiver mais perto. Então eu acho que o Palmeiras tem que tentar levar ao máximo o brasileiro bem. Claro que a Libertadores hoje é uma coisa mais palpável, é mais fácil hoje para o Palmeiras ser campeão da Libertadores do que ser campeão brasileiro, mas eu acho que o Palmeiras não deve deixar de lado o Campeonato Brasileiro, não. Tem isso, né, Vanderlei Nogueira? Porque o Palmeiras, se você for pensar, ele vai ter agora a semana cheia. Ele só joga no sábado. O Palmeiras agora só joga no sábado, porque ele não vai, né, disputar a Copa do Brasil, que tem agora as semifinais. O Palmeiras joga no sábado e depois só na quarta-feira contra o Deportivo Pereira, que também é um adversário que o Palmeiras deve ter facilidade para passar. Então eu concordo com o Bruno, eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Palmeiras não deve focar só na Libertadores. São 13 pontos do Botafogo. Uma hora esse Botafogo pode cair. Vou ser sincero, eu jamais achei que o Botafogo ia estar com essa vantagem na virada de turno. Todo mundo aqui falava, né, no começo, o Botafogo não vai aguentar. Aguentou e agora tá jogando bem. Já teve alguns jogos ruins, mas o Botafogo tá jogando bem, tá convincente, tá um time equilibrado mesmo sem o Tiquinho Soares. Saiu o Tiquinho Soares e saiu o Luiz Castro. Todo mundo achou que o Botafogo ia cair. Não, o Botafogo segue. Agora, o Palmeiras tem elenco e outra, tá fora da Copa do Brasil. Então tem tempo pra descansar. Não precisa, né, Vander, abdicar do brasileiro pra focar na Libertadores. Boa tarde, Asmar. Boa tarde ao Mauro César, ao Bruno Prado e a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu queria só lembrar que o professor Abel Ferreira, ele faz questão de destacar que ele tem um número grande de joias da casa no elenco, né? De 24, ele apontou 11 do elenco. Então, essa é uma conversa. Ele também disse, tem dito em todas as entrevistas, que quando pode, coloca todos os titulares para jogar. Eu também acho que o Palmeiras tem condições de participar fortemente das 2 competições.
Esse negócio de esquecer o Campeonato Brasileiro, até mesmo para o Nogueirópolis, ok, mas para o Palmeiras nem pensar. Porque o sonho dourado do torcedor do Palmeiras era disputar título para valer. Eu acho que não vai disputar o título, mas ele pode se aproximar o máximo que puder do líder atual. Os matemáticos de plantão são vários, né, Asmar? Os matemáticos de plantão dizem por aí que 8 vitórias do Botafogo e 3, não sei se é a contagem correta, 3 ou 4 empates, ele garante o título. Então, porque ele está 13 pontos na frente, então, teoricamente, ele precisa de menos do que os outros precisam. Então, se acrescentar aí 24 pontos mais 4, somando com o que ele tem hoje, dá 75, daqui a pouco... 74. Normalmente, com 74 é campeão mesmo. Então, veja a vida do Botafogo, ele tem 8 vitórias e com alguns jogos em casa. Teoricamente, estou falando disso tudo antes, teoricamente, a vida dele para conquistar o título não está subir o Himalaia, né? Não é uma coisa muito difícil. Eu acho que a briga tem que ser no andar de baixo. O Palmeiras hoje é vice-líder. Sobre o jogo de ontem, jogou muito pouco na minha visão, jogou muito pouco, tanto é que os destaques todos foram a aplicação, o empenho até o final, a garra, essas coisas todas que se fala muito dos outros times quando não caminham nada bem. Faltou futebol para o Palmeiras. Acho que o professor Abel Ferreira, que é tão exigente, né, tão detalhista, ele deve ter tido uma noite assim, um pouco de insônia, porque o time não mostrou aquela eficiência que ele sempre destaca. É exatamente isso que eu queria falar do Palmeiras. Ele tem chance de chegar no bloco de cima bem, tem que melhorar o futebol, que ele tem tropeçado muito em termos de rendimento nos últimos tempos, mas está vivíssimo, está mostrando a sua força. Hoje é o vice-líder. O Abel Ferreira, ele falou sobre as outras equipes e elas terem uma vontade extra de jogar contra o Palmeiras. Agora, eu também estou começando a discordar um pouco disso. Toda hora, Palmeiras e Flamengo falam que as outras equipes dão tudo para jogar contra eles. Dão tudo para jogar contra todo mundo também. Toda hora tem esse negócio. Flamengo e Palmeiras, eles sempre falam, quando tem um jogo difícil, quando tem uma derrota, as outras equipes dão tudo. Óbvio, não, as outras equipes vão entrar para perder contra Flamengo e Palmeiras. Eu discordo um pouco dessas declarações, mas vamos aí escutar o que o Abel Ferreira falou sobre essa vontade extra, dessa vez do Cruzeiro, de jogar contra o Palmeiras. É uma equipa extremamente bem organizada, vês que tem tempo de treino e de trabalho. Eu não é por acaso tenho esses registros que tu estás a dizer, e isso tem a ver com a competência defensiva do nosso adversário, e às vezes, por muito que tu procures mostrar aos teus jogadores quais são os caminhos para ir para o golo adversário, há sempre um oponente que hoje estava fresco, estava intenso. Eu já vos disse isso várias vezes. Ainda aqui em nossa casa, eu sinto que as equipas têm uma vontade extra em jogar contra nós. Basta ver na Copa do Brasil, enfim, isto não é de hoje, e eu entendi o termo que vocês usam aqui muito, que eu no início eu não conseguia perceber porque é que era a equipa a bater, não consigo entender, não entendia muito bem, mas agora entendo o que é que isso significa. Mas mérito do nosso adversário que nos bloqueou. É verdade que fiz algumas alterações na nossa equipa base. Acho que na primeira parte ela foi muito entroncada, não é? Foi muito equilibrado, poucos remates nossos, poucos remates do nosso adversário, um jogo um bocado atado. Na segunda parte eu acho que fomos melhores, apesar do adversário ter tido aquela boa chance do Wesley em que a nossa defesa parou, e naquele lance nós temos que corrigir ali ou rever ali um comportamento defensivo. Mas honestamente hoje, digo isso várias vezes, se ficasse empatado acho que tinha que aceitar. Como também já te disse que perdemos jogos em casa aqui que não devíamos ter perdido, que o Botafogo não devíamos ter perdido o jogo, que o Fluminense não devíamos ter perdido o jogo, e volto a dizer aquilo que também já disse aqui várias vezes: o resultado toma conta dele, a nossa função é dar o nosso melhor, como sempre fazemos, até o último segundo para ganhar o jogo, e felizmente hoje fomos felizes. Olha aí, essa é a declaração
do Abel Ferreira, né, deixando claro que o Botafogo, que para enfrentar o Palmeiras, outros times dão tudo, eu acho que isso é exagero. Eu acho que os times dão tudo contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, todo mundo. Vocês concordam ou vocês acham que tem razão? Porque recentemente o Bruno Henrique também falou isso do Flamengo. Os outros times dão tudo contra o Flamengo, dão tudo contra todo mundo. Sim. E assim, Palmeiras e Flamengo ganharam muito nos últimos anos, então ficaram mais em evidência. Mas, independente disso, o jogador ele tem que jogar ao máximo contra qualquer adversário. E se realmente os times se dedicam mais contra Palmeiras e Flamengo, cabe a Palmeiras e Flamengo conseguirem achar soluções para jogarem contra os seus adversários e conseguirem os seus resultados. Então, se eles são mais fortes, e nos últimos anos eles foram os times mais fortes do país, eles vão ter que se virar, eles vão ter que fazer o máximo que podem para conseguir resultado. Então, é normal, é natural, e aí é tarefa do Palmeiras, tarefa do Flamengo se virar com isso e conseguir ganhar os jogos, conseguir mostrar, realmente somos os melhores. Senão, se eles não conseguirem, porque os adversários teoricamente se dedicam mais, então não quer dizer que eles sejam tão melhores que os outros assim. Mauro. Como é que foi Palmeiras e Chelsea? O Palmeiras se preparou como se fosse um jogo contra o 15 de Piracicaba? Não. Mesma coisa, né? Você vai jogar com o campeão europeu, você se prepara, né? Você quer ganhar do campeão europeu, uma chance, é um mundial de clubes, é um time maior em termos de investimento, elenco muito forte, né? E é a mesma coisa, os times olham para o Palmeiras campeão brasileiro e falam, pô, eu quero ganhar do campeão. É normal, isso em qualquer lugar do mundo é assim, né? Benfica, o campeão português. Então, o Rio Ave joga com o Benfica é igual jogar contra o Famalicão. Claro que não. Estou jogando contra o Benfica, o campeão. Vou lá na Luz jogar. Eu quero ganhar, né? Eu quero ganhar lá dentro da casa dos caras. E até mostrar serviço para ser contratado por esse clube. É lógico. Os jogadores às vezes a mobilização vão jogar contra o Palmeiras. Isso em qualquer lugar do mundo. Não tem nada demais disso, não. É uma coisa muito, muito natural que seja assim. É um pequeno ônus, né? De ser um dos melhores ou o melhor. Com o Jorge Jesus, era saboroso, né? Entrar em campo e saber que você vai enfrentar o time a ser batido, o técnico a ser vencido. Foi assim. Com o Abel Ferreira, o Palmeiras virou o mesmo padrão, tá certo? Por todo esse período aí que tem vencido bastante. O time a ser batido é o Palmeiras. O técnico a ser vencido é o professor Abel Ferreira. Isso a gente falou muito, todo mundo quase falou sobre isso, que era uma verdade. E outra coisa, se o professor Pepa, é o Pepa, né? Professor Pepa ontem, português, Pepa, desse uma cacetada, ou mesmo empatasse, atenção, o Cruzeiro empatando com o Cruzeiro, com o Palmeiras, no campo do Palmeiras, na arena do Palmeiras, o professor Pepa teria uma noite muito legal. Muito melhor do que a do professor Abel Ferreira. Então, isso é um mérito, Eu acho que ele fez questão de colocar isso, o professor Abel Ferreira, eu não estou criticando, mas ele colocou para lembrar. Ele se sentiu orgulhoso nesse período todo, está se sentindo orgulhoso. É o time, ele sente que aquilo que a imprensa falava, que as pessoas comentavam, o time a ser batido, o técnico a ser vencido, é um elogio. Então, é isso mesmo, enfrentar o Palmeiras ou o Flamengo. Né? Agora o Botafogo vira alvo também, porque está ganhando. Agora o time a ser batido é o Botafogo. Sim. Tá certo? É o Botafogo. Eu posso garantir que o arquirrival Flamengo, tá bom, do Palmeiras, ontem estava torcendo para o Palmeiras. Não está torcendo para o Botafogo. O time a ser vencido é o Botafogo. Isso com relação a Grêmio, todo mundo. Agora, o cara que tem que tomar a pancada é o Botafogo. Então é isso, eu acho que isso foi um discurso, ele sabe que é verdade, todo mundo que vai enfrentar um time que é considerado mais forte, tem mais faturamento, perde pouco, quer ser vencido. Eu concordo com o Osmar, esse discurso é frágil.